Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. No nosso 9º episódio, a gente vai falar um pouquinho ainda, como se fosse uma continuação do episódio 8. Vamos falar de caridade, mas agora, caridade para com os criminosos. Vamos estudar? Começando mais um episódio, eu não posso deixar de citar e agradecer à Rádio Café Music, que cede o espaço para a gente gravar esses episódios do nosso podcast. Gratidão à Rádio Café Music. Se você quiser acompanhar o trabalho dessa brilhante escola de música, que tem uma infraestrutura completa, um estúdio maravilhoso, siga lá no Instagram, @Rádio Café Music, e também o estúdio da Rádio Café. É simples, só seguir também, @Estúdio Rádio Café. Aproveitando que já está com a mão no Instagram, siga o nosso perfil do nosso podcast, @Espiritismo Simples. Começando então o nosso podcast, eu não sei você que está ouvindo, mas eu tenho uma grande dificuldade de julgamento. Eu acho que a maioria das pessoas tem essa dificuldade, eu considero como o meu maior defeito, e a gente tem essa mania, e a gente luta, pena para conseguir tirar, mas muitas vezes a gente não consegue. E por que a gente tanto julga, né? A gente tem esse julgamento muitas vezes porque temos o conhecimento de algo, né? A gente sabe do que é o certo, o que é errado, já está dentro da nossa consciência, e a gente quer que todo mundo se molde aquilo que a gente pensa. A partir do momento que alguém vai contra essa linha de conduta que a gente considera como certa, tá lá, feito o julgamento. Eu não faria assim, eu não acho que é isso, pra mim é diferente, pronto, tá feito o julgamento mesmo. E aqui nesse podcast a gente vai falar um pouquinho sobre a caridade que a gente precisa ter com os criminosos. Pessoas que aí não seguem não só necessariamente aquela lei, aquilo que a gente pensa do nossa linha de conduta, mas elas fogem da lei moral, né? Elas fogem das leis, muitas vezes das leis de Deus, e que também, apesar de terem os seus erros, são dignas do nosso ato de caridade, são dignas do nosso amor. E aqui que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Porque quando a gente pensa que a pessoa não segue a lei de Deus, que a gente considera totalmente certa, a gente de cara vai julgar. E aí é que a gente comete um ato egoísta, né? Porque a gente vai colocar nós como certos e não como a pessoa. Essa que é a parte complicada. Se a gente vai procurar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, né? Tem o item 14. Tem um trecho do texto que é onde eu tirei boa parte da inspiração para fazer esse podcast, que é justamente o nome desse episódio, Caridade para com os Criminosos. Lá tem um trechinho muito bonito que eu queria trazer aqui. Prestem atenção. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Esse, para mim, é um dos pontos principais desse texto. A gente coloca o outro como errado, por ele cometer um crime, mas a gente está no mesmo barco. Nesse ponto, está todo mundo dentro do mesmo cesto fazendo coisas erradas. Então, a gente vai ser tão julgado quanto aquele que cometeu um crime. O texto ainda nos mostra, por exemplo, que muito mais culpados são aqueles que negam perdão. Então, além de julgar, muitas vezes a gente ainda é capaz de negar perdão por aqueles que cometem crimes. Eles vão ficar com esse estigma a vida toda. Esse é um criminoso, ele fez isso, ele matou, ele bateu, não sei, cometeu um ato de agressão, e a gente vai carregar isso pela vida toda e muitas vezes não vamos conseguir nem perdoar. Isso vai apenas nos mostrar o quê? O quanto de vaidade existe dentro de nós, o quanto de orgulho a gente carrega e o quanto de egoísmo que a gente vai ficar trazendo ao longo de todo esse julgamento. Esse texto ele quer nos mostrar uma solução. O que a gente pode fazer então em prol dessas pessoas? Tentar transmitir palavras de consolo, palavras de encorajamento. Se elas erraram, certamente não estavam prontas ou não estavam preparadas ainda, melhor dizendo, para executar o bem, para praticarem aquele ato de uma forma melhor. E quantas vezes que a gente, talvez, no passado, foi essa pessoa executando em outras vidas esse mesmo erro. E a gente está aqui, pronto, firme da nossa convicção e apontando o dedo para ela. Se a gente pensar nessa linha do amor de Deus, uma linha de uma conduta adequada cristã, a gente tem que pensar num ponto importante, e aqui eu não quero fazer nenhum ato político, o Espiritismo nunca vai querer fazer isso, mas a gente nunca tem que pensar que um bandido bom é, por exemplo, um bandido morto, né?
Isso vai contra totais preceitos da doutrina espírita. A gente não tem que matar ninguém, se a gente não deve nem julgar, muito menos matar alguém por um ato falho. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente tem que lembrar que a justiça ela não é feita com as nossas próprias mãos. Se você confia na lei de Deus, se você acredita na lei de ação e reação, você sabe que todos os atos feitos, bons ou ruins, voltarão para essa pessoa. Então não é a gente que tem que tentar tomar as dores e querer arrumar, consertar o mundo. E aqui eu faço um questionamento. Quem que é mais criminoso? Aquele bandido que rouba uma única pessoa ou aquela pessoa que tem um poder, uma influência monetária mesmo, financeira, que ela consegue, ela tem um poder de mexer com a vida de várias pessoas e ela priva as pessoas de terem o seu salário, ela tira a assistência social que essa pessoa tem, que precisa viver. Quem que está mais errado nesse caso, né? Aqui a gente não está querendo fazer um julgamento, colocar, é a pessoa que faz isso e não aquela. Mas é para a gente ter uma linha de raciocínio que a gente não tem que ficar julgando essa pessoa que está muito mais próxima do nosso dia a dia. Que existem diversas formas de você cometer um ato errado. E muitas vezes elas estão apenas tampadas, estão ocultas do nosso olhar. Qual que seria então a melhor conduta para tudo isso? Se a gente vê algo errado, a gente pensaria, né, que estaria errado. Eu sempre coloco isso na minha cabeça. O que Jesus faria se ele estivesse aqui? E esse texto nos traz também isso. O que Jesus faria se ele tivesse que lidar com essa situação? É muito fácil quando a gente consegue colocar Jesus, porque certamente ele faria o melhor em todas as hipóteses. Ele cuidaria dessa pessoa que cometeu um ato errado, ele tentaria acolher, ele teria compaixão desse irmão que teve um ato criminoso. E aqui certamente a gente tem que considerar, a gente não tem esse preparo necessário para tudo isso, mas a gente pode, em todo momento, orar e vibrar por esse irmão, a fim de ajudar. Se a gente pensar nessa linha de julgamento o tempo todo, vamos lembrar daquela outra passagem, a da mulher adúltera, né? Em que Jesus pega e mostra, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, a falha, enquanto nós somos ainda seres imperfeitos, a gente vai errar muitas vezes, cada um da sua forma. E só porque a gente não errou com, às vezes, uma questão mais básica, não quer dizer que a gente seja melhor do que o nosso irmão. Tá aqui então, finalizamos mais um episódio. Esse é um episódio um pouquinho mais breve, porque ele seria então uma continuidade do episódio anterior, né? Em que a gente cita esse ponto da caridade novamente. E aí, agora, quando a gente trata mais quanto à caridade para com os criminosos. Deixo aqui mais uma vez o recado, o lembrete para que você siga no Instagram da Rádio Café Music, a Escola de Música Rádio Café Music, no Instagram, @Rádio Café Music. E também o Instagram do estúdio, @Estúdio Rádio Café. Aproveitando, siga o nosso podcast no Instagram, @Espiritismo Simples. Mande sua pergunta, mande sua sugestão. É muito importante a sua participação lá com a gente. Os trabalhos técnicos deste episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Muito obrigado pela sua audiência. Este é o Espiritismo Simples. Eu sou Bruno Sereno. Um grande beijo no coração e fiquem com Jesus.